sejam bem-vindos e bem-vindas ao Dona do Jogo, a voz feminina do esporte. Eu sou Suleima Sena. No episódio de hoje, discutiremos o avanço do futebol feminino no Brasil, com um resumo sobre 2023, principais mudanças na modalidade, expectativas para esse ano, seleção brasileira e muito mais. E para bater esse papo aqui conosco, convidamos simplesmente um cara que é expert no tema, um cara raiz, que já divulga e acompanha a modalidade há muitos anos. Edson de Lima, do canal Edson de Lima. Já aproveita aí para seguir, porque tem muito conteúdo bom por lá. Temos novidade por aqui. A nova integrante do Donas do Jogo, Laura Tessi, que já está trabalhando conosco, mas hoje está sendo apresentada oficialmente. Já fala com os nossos ouvintes aí, porque eles precisam ouvir sua voz. Muito boa tarde, Laura Tessi, nova integrante aqui do Donas do Jogo. Só para me apresentar, eu tenho 22 anos, curso jornalismo e sempre fui apaixonada por futebol e decidi trabalhar com isso. E agora estou aqui junto com a Suleima para fazer essa página crescer cada vez mais. Que sorte a nossa! E eu estou aqui com meu amigo de longa data, meu amigo de Wembley Stadium. Edson de Lima, seja bem-vindo. Que prazer começar esse ano, 2024, aqui fazendo esse programa gostoso aqui com você. Seja bem-vindo. Obrigado, Suleima. Obrigado, Laura. Uma oportunidade importantíssima nesse ano de 2024, onde as coisas estão tomando um outro rumo, né? Depois dos 10 anos dedicados exclusivamente ao futebol feminino, esse ano abrangendo um pouco mais, mas nunca esquecendo de falar do nosso querido futebol feminino. Obrigado pelo convite. Eu queria, inclusive, que você começasse apresentando, né? Se apresentando e falando um pouquinho dessa sua nova fase, né? Eu já falei aqui que você, de fato, é um expert no futebol feminino, porque o Vitrine Futebol, todo mundo que acompanha futebol feminino conhece, se pauta pelo Vitrine. Todas as atletas do mundo, especialmente as brasileiras, conhecem o Edson de Lima, o trabalho dele fantástico. E agora você está com o canal Edson de Lima, falando do futebol em geral, de outros esportes também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa fase. Essa fase é muito importante, inclusive para quem não nos vê nesse momento, né? Que vocês estão escutando pelo Spotify, por outras plataformas. A Suleima está com uma camisa laranja, né? Para os nossos amigos. Eu não sou laranja de ninguém, viu? Então, é justamente a cor que eu escolhi para esse novo projeto, né? Que é me colocar no mercado, né? E me apresentar como profissional de comunicação específico do futebol. E como repórter, como comentarista, e esse ano 2024 tem sido isso, né? Tem sido um pouco mais abrangente. Edson de Lima Futebol é muito mais, é o que temos aí nas redes sociais, no YouTube, e também participando aqui de projetos tão edificantes como o Donas do Jogo. Bacana. O nosso Dona do Jogo de 2024, vamos começar fazendo uma retrospectiva, Laura, Edson, de 2023, porque a impressão, né, que eu tenho, não sei se vocês compartilham da mesma coisa, é que 2023 foi uma virada de chave no futebol feminino. Muitas coisas inéditas aconteceram. Muitas esperanças, para falar a verdade, muitas coisas boas. Claro que a gente sabe que ainda tem que evoluir, né? Mas tivemos uma Copa do Mundo com vários recordes. Premiação, né? Isso, gente. Remuneração para jogadoras. E eu queria falar com você, começar pela Supercopa, que é a competição que abre o calendário de futebol feminino. Pela primeira vez em 2023 teve a premiação, né, para as jogadoras. E vamos começar falando sobre a Supercopa 2023, fazendo uma retrospectiva aqui em pleno início de 2024, até a gente chegar até o momento. E a Supercopa é uma competição aqui no Brasil que abrange as principais equipes, as equipes vencedoras tanto da Série A1 como da Série A2. Lembrando que aqui no Brasil nós temos três divisões no futebol feminino, né? São 64 equipes envolvidas de todo o Brasil. Infelizmente ainda a Série A3 ainda não é contemplada com a participação na Supercopa, mas foi de grande valia essa consolidação. Esse ano nós teremos também, em 2024, a realização desta competição. E, sem dúvida nenhuma, já é um charme a mais, visto que o calendário do futebol feminino ele termina muito cedo para muitas equipes, né? Então, essas equipes são contempladas na Supercopa para dar esse pontapé inicial e também para dar aquele gosto, principalmente nesse ano, que é ano olímpico mais uma vez, né? Então, para dar aquele gosto para o torcedor do futebol feminino
com as principais equipes, aquelas que se destacam, seja pelo investimento, seja pelo desempenho técnico, mas a Supercopa abrange as principais equipes, as 8 principais equipes, tanto da Série 1 como da Série 2, e é justamente o que nós teremos mais uma vez em 2024. Laura, Supercopa, o Corinthians começou 2023 da mesma maneira que terminou, vencendo. Queria que você falasse um pouquinho dessa campanha do Corinthians na Supercopa, como foi que você viu esse início de temporada das Brabas? Querendo ou não, obviamente foi muito bom poder conquistar mais um título. Eu acho que o principal por ser no começo do ano, já dar aquele gás, né? Então, acho que qualquer competição do começo do ano, o torcedor pega pra ver como que o time tá, como que ele voltou, se tá entrosado, qual jogador tá precisando melhorar. Então, você ganhar esse primeiro campeonato já faz você ter mais confiança pro resto, né? Que foi o que aconteceu, ainda mais pelo time do Corinthians já ser um time que já tá equipado e já tava ajustado. Então, pra mim foi muito bom e eu achei que foi uma campanha muito bonita do Corinthians. Muito mesmo, né? Venceu na final o Flamengo por 4-1, vitória com V maiúscula. E a gente estava comemorando, né? A gente estava falando das coisas boas do futebol feminino e a Supercopa pela primeira vez premiou, né? Isso, na verdade, era uma crítica, né? A gente que acompanha o futebol feminino, a gente fazia porque qual é o incentivo, qual a motivação? Gente, mulheres gostam de dinheiro, gostamos e precisamos. Precisamos. Então, assim, a gente não quer um espaço no futebol feminino aqui pra gente ficar enfeitando, sabe? Não, a gente quer dinheiro. Então, chega pra uma jogadora de futebol e fala que se ela mostrar o melhor dela, que ela vai colocar o dinheiro, vai proporcionar à família. É a mesma coisa do homem. Por isso que eu gosto. Eu trabalhei 20 anos no futebol masculino, então o futebol feminino tá vindo na minha vida um ano, assim, dedicado exclusivamente com Dona do Jogo. Dona do Jogo é uma bebezinha, né, de 1 ano. E assim, eu comemorei bastante, falei, nossa, que bom. Mas aí a gente vai para a premiação. 500 mil para o time campeão, 300 mil para o vice. Poxa, é muito dinheiro, legal, bacana. Mas aí, pega isso daí, masculino, o prêmio, 10 milhões de reais. E o vice, 5 milhões de reais. Gente, a gente fica recebendo migalhas e fica comemorando. Mas o futebol feminino não é lucrativo. Para quem? Trabalha. Você trabalha com marketing, corre atrás, tem público. É um produto. E o mundo já sabe que é um produto, não é, Edson? Exatamente. Ainda temos essa barreira, né, com relação ao que se investe no futebol masculino com o que investe no futebol feminino, mas não vamos nos ater especificamente à questão do apelo, à questão de quem investe ou de quem não investe. Na verdade, pelo fato de ser o futebol feminino ainda sem a cobrança de ingresso, na grande maioria das vezes, tem-se a impressão que, vamos usar o termo popular, não entra dinheiro. Na verdade não é o que acontece, né? Obviamente que não é compatível, né? Nós vamos chegar aqui, não vamos chegar a uma conclusão com relação mas tinha de ser compatível ou equiparado ao futebol masculino. Em algum momento isso vai acontecer. Nesse momento ainda não, mas acho justo o seu posicionamento, a sua ideia, a sua cobrança até por parte da profissional de imprensa com relação a abrirmos os olhos com relação a isso. É um tema para ser batido. Os motivos que ainda não é equiparado, obviamente que nós temos algumas teses, mas não temos ainda exatamente, além dessa questão não tem o mesmo investimento, não entra o mesmo o mesmo valor econômico para o futebol feminino, mas sem dúvida nenhuma é válido sempre bater nessa tecla, Suleima. Sim, exatamente. Enxergar o futebol feminino como um produto. É isso, né? Quer falar alguma coisa, Laura? Então, eu só ia dizer que eu acho que eu vejo esse crescimento como uma coisa exponencial. Então, por exemplo, acredito que seja parecido com o futebol masculino. Talvez há um tempo atrás não tivesse sido, mas a gente começou a ter essa premiação agora. Se ano que vem aumentar, dobrar e continuar assim consecutivamente, daqui 5, 10 anos já vai estar bem melhor as premiações, entendeu? Acho que do jeito que o futebol feminino vem crescendo, principalmente ano passado, tende-se
a cada vez aumentar mais a premiação até chegar numa igualdade junto com as premiações do masculino. Sim, a gente vê público também, né? O Corinthians conseguiu colocar bastante. É uma coisa também pro Brasil inédito, né? Sem dúvida. E só completando o que a Laura falou, Suleiman, super importante, é que o futebol feminino tá esse crescimento, existe o crescimento, obviamente, a olhos vistos, mas o futebol feminino não vai acabar daqui a 5 anos. Então a gente exatamente quer isso, né? Quer que daqui a 10 anos tenhamos ainda mais investimento por parte de quem detém os valores econômicos, o patrocínio, enfim, e que venham outros, né? Hoje nós temos aí o mundo bet tomando conta do futebol como um todo, não só no futebol masculino, como também no futebol feminino. Não fala o nome que não tá patrocinando aqui. Agora, se quiser eu falei o mundo bet. Eu sei que tem. Eu imagino que exista, inclusive, alguma casa chamada Mundo Bet, mas de qualquer forma, eu digo, assim como existe o mundo árabe, né? O pessoal fala o mundo árabe é muito. Mundo árabe também, ó. Inxalá, muito ouro. Vem aqui pro Donas do Jogo, pra Rádio 365. Que tenhamos, sim, sem dúvida nenhuma, cada vez mais investidores e que esse prêmio cresça e que seja também disseminado, socializado, não é socialismo, é socializado com todas as equipes. Lembrando que o universo do futebol feminino hoje, em termos de competição nacional, são 63 equipes. É verdade, né, gente? Bom, seleção brasileira, né? E a gente começa lá, aquela competição, She Believes, e a gente acredita o quê? A gente acreditando, né, na seleção brasileira, e a seleção dá show no primeiro jogo, vence o Japão 1-0, e aí depois a realidade, perde para os Estados Unidos, perde para o Canadá, que assim, já tem birra. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o início, né, do 2023 para a seleção brasileira com a She Believes. Como é que vocês viram o desempenho, né, na época, na era Pia ainda? Então, justo aí eu ia citar. Só fazer uma correção, são 64 equipes no futebol brasileiro, né? Então não são 63, como eu disse anteriormente. Estou te falando que ele é uma enciclopédia. Fiquem aí e aprendam. Tinha de ter o espaço. Inclusive a galera que está aí, muita gente da imprensa, que ainda está começando a cobrir o futebol feminino, cola aqui que vocês passam de ano. Então, e foi justamente, a gente voltando à questão da She Believes de 2023, nós temos ali o ocaso, né, da era Pia na seleção brasileira. Nós já temos ali mais uma vez a seleção brasileira caindo diante das principais seleções, uma coisa que foi, por todos que cobrem o futebol feminino, a exigência que nós tivéssemos mais amistosos, sejam fora do Brasil, sejam no Brasil, com seleções do primeiro escalão, né, das primeiras colocações do ranking da FIFA. E justamente nos primeiros embates, mesmo sendo uma competição amistosa, a seleção brasileira não foi páreo para as principais seleções do mundo, particularmente as seleções do Japão, do Canadá e também dos Estados Unidos, e mas eu achei até que sucumbiu. Eu achei até que no jogo contra os Estados Unidos, o Brasil até jogou bem. Segurou, conseguiu segurar, já um desempenho melhor do que as partidas anteriores. Bom, aí é o copo cheio, o copo... A seleção norte-americana não estava tão boa. Aí nós voltamos aos anos 90, né? O tabu dos Estados Unidos quase nunca ganhou uma vez apenas aqui em São Paulo, em 97. Então nós estamos vivendo novamente isso que aconteceu já há muito tempo atrás, a soberania, a primazia, a hegemonia da seleção americana em relação aos confrontos contra o Brasil. E a gente também, né, não vamos comparar. Isso aqui, a gente pode falar seguramente que não é síndrome de vira-lata, a gente não quer não vai competir com um país que já vem fomentando a modalidade há muitos anos, que futebol feminino lá é número 1, é o principal, né, o soccer feminino é muito mais forte. As crianças com 3 anos, eu tenho 2 sobrinhas americanas que com 3 anos, uma delas já estava jogando. Então, minha filha tem 4, não existe ainda sub-5. Eu até cobro os clubes, por favor, já começa a implementar o sub-5 para ver se a Kiara já começa a dar os primeiros passos, antes que ela queira fazer balé, gente, decepcione a mãe. Quer falar alguma coisa sobre a She Believes e a seleção brasileira, da era Pia ainda? Não, eu concordo com o que o Edson disse, mas tem que pensar também. Estados Unidos foi campeã de Copa do Mundo, então a gente sabia que ia ser uma seleção muito difícil de enfrentar, assim como Tava jogando lá também, né? Assim como a do Canadá, então acho que talvez a única que a gente tinha uma esperança seria a do Japão, né? Que a gente ainda é campeão mundial também, né? Exato. Então, assim, mas as 3, os 3 pontos a gente precisa valorizar também, né?
Exatamente. Então acho que tem que ter esse pé no chão de que conseguiu jogar bem com o que tinha. Pois é. E aí veio a finalíssima em Londres, no Wembley. Eu assim, gente, eu sonho com isso, porque foi histórico mesmo, foi a primeira vez na história do futebol feminino, gente. Tivemos uma finalíssima e era Brasil e Inglaterra. O país que criou o futebol e o outro que aprimorou, né? E jogando ali futebol feminino. E foi lá que eu conheci, a gente tem uma história aqui, né, particular, o Edson de Lima, pessoalmente, porque já nos conhecíamos há muitos anos, através de redes sociais, porque eu cobria o futebol em geral, mas eu sempre briguei em todas as redações que eu participei para poder falar de futebol feminino, porque sempre pensei dessa maneira, se tem histórias interessantes, legais no masculino, no feminino também tem. E agora tá todo mundo conhecendo isso, né? E o Donas do Jogo, na verdade, o maior objetivo é isso, é trazer essas histórias, contar a história dessas mulheres inspiradoras, mulheres que quebraram barreiras, abriram um caminho para todas nós, inclusive nós que estamos aqui também na mídia esportiva, né? E aí veio essa finalíssima, Brasil e Inglaterra. Inglaterra campeã da Eurocopa, Brasil da Copa América. Como foi que você viu essa participação da seleção feminina de futebol na finalíssima, Edson? Então, nós tivemos anteriormente justamente a She Believes, né? Era o parâmetro, querendo ou não, a síndrome de vira-lata tinha voltado principalmente com relação aos resultados contra grandes equipes, e ainda mais sendo jogo único, né? Apesar que o Brasil tinha, na sequência, baseado naquilo que eu já tinha mencionado aqui, né? Fazer frente às grandes seleções, né? Então o Brasil teve a finalíssima e na sequência tinha a Alemanha também para aproveitar o ensejo, né? Para aproveitar o bonde, mas realmente o futebol inglês está... Se o futebol dos Estados Unidos está a anos-luz à frente do futebol brasileiro em termos de seleções, né? Mesmo porque, assim como acontece no futebol masculino inglês, nós temos o abuso do poder econômico. Então as grandes jogadoras da Europa, ou aquelas que não têm tanto nome, mas que desempenham, uma coisa que também a gente precisa falar em algum momento desse encontro aqui, foi o que nós vimos dentro de campo, né? O desempenho, né? A junção dos talentos, da capacidade física com o talento, com a hierarquia das jogadoras mais experientes da seleção inglesa. E em contrapartida nós tínhamos ali a seleção brasileira ainda com aquela questão do mau desempenho na She Believes e também chegando para um novo recomeço, que é uma coisa que acontece muito principalmente na seleção brasileira de futebol feminino, que é os recomeços, né? Uma equipe em formação, exatamente, né? É bom a gente falar isso. Aquela é fim de ciclo para algumas, retomada de outras que ficaram um pouco afastadas do cenário das convocações. Lembrando que nós tínhamos jogadoras naquela convocação da finalista que não fizeram parte do grupo da Copa do Mundo. Então, realmente, foi o penúltimo embate antes da Copa do Mundo. Depois tivemos o amistoso contra o Chile, que a Suleima estava presente lá em Brasília, mas foi realmente um show de bola com relação à capacidade de se jogar futebol da seleção inglesa. E o Brasil, mesmo assim como a Laura já mencionou com relação aos Estados Unidos no jogo da She Believes, o Brasil fez frente em algum momento, chegou ao empate heróico no apagar das luzes, né? Mas realmente, mesmo fazendo frente nos 90 minutos, né, que foram um pouco mais de 90, mas infelizmente a vitória não veio, e aquela injeção de ânimo que nós esperávamos com uma vitória na finalíssima para chegar na Copa do Mundo com uma moral até maior, infelizmente não aconteceu. Não aconteceu, mas assim, eu particularmente, como é que eu vi aquele jogo? Lá em Londres, estava dentro do estádio, com um monte de inglesa no meu ouvido, comemorando, gritando. Né, a Inglaterra abriu o placar, então estavam comemorando, estavam super confiantes, inclusive os jornais ingleses já estavam assim dando... mas como certo, tudo bem. Os tabloides já estavam no Sim, forno. Mas assim, porque eles colocavam muito o ranking da seleção brasileira. É a nona, né, colocada e tal, não sei o quê. A gente até comentou, né? A gente foi pro treino da seleção brasileira e aí ficamos lá na sala coletiva e a gente estava até comentando, olha isso, como eles estão dando essa ênfase, enfim, como a Inglaterra como favorita. E a Inglaterra estava vencendo por 1-0. Quando começou, eu
pensei realmente que fosse acontecer um desastre ali no primeiro tempo. Aí a gente vê uma seleção no segundo tempo com uma postura diferente. Andressa Alves, uma jogadora veterana, vai lá e cala o Wembley, porque isso ninguém conta. É aquilo que você falou, a gente foca muito simplesmente no resultado. Isso é uma coisa cultural, né, mesmo do brasileiro. A gente foca no resultado, mas a gente precisa também olhar para desempenho. E se tratando de uma seleção em formação, a gente precisa observar isso. A gente pegar uma técnica que consegue melhorar a defesa do Brasil, que sempre foi um problema. Tá mil maravilhas? Não, né? Copa do Mundo que diga. Mas, para quem acompanha o futebol feminino há muito tempo, consegue olhar e ver a diferença ali. A assinatura da Pia ali. Então, a gente viu o Brasil segurar, que esse é o certo. O Brasil segurou simplesmente a melhor seleção até então do mundo na época, porque ganhou a Eurocopa, é a melhor do mundo. É finalista, inclusive, da Copa do Mundo. Tem uma estrutura fantástica. Tem simplesmente Sarina, que é a melhor técnica de futebol do mundo, que tinha feito também um trabalho incrível na seleção da Holanda. Então, assim, são fatos que a gente está trazendo aqui. Aí vem a Andressa Alves calar o Wembley, no finalzinho, levar para os pênaltis, colocar uma pressão em cima das inglesas, que foi essa história. Nos pênaltis elas venceram, é loteria, como a gente fala, né? E aí a gente viu aquela questão psicológica, a gente estava falando sobre isso, é um problema que a seleção feminina tem, porque se a gente for parar para pensar, a pressão ali daquela partida, nas cobranças de pênalti, estava em cima da Inglaterra, porque eles estavam jogando em casa, elas que eram as bambambãs, né, as melhores do mundo, para elas, na cabeça, enfim. Então, a pressão maior estava na seleção inglesa. Mas quando a gente vê jogadoras mais experientes da seleção feminina ir para bater o pênalti com aquela cara de desespero... Eu lembro que eu vi o telão da cara da Rafaela e da Tamires. Eu falei, meu Deus, gente, pronto, não era. Mas deu uma esperançazinha. E vem aquela partida contra a Alemanha, o Brasil jogando bem, e aí você estava, eu já não estava nessa parte da viagem, eu só fiz Londres, e aí você seguiu, cobriu, estava ali de perto, cobrindo o dia a dia da seleção feminina. E eu queria que você falasse desse jogo, se você quiser comentar. Alguma coisa finalíssima também, porque ele vai partir agora já para o jogo Brasil e Alemanha. A única coisa que eu queria falar é que eu acho engraçado que cada um consegue ter uma visão do jogo, né? Foi o que você falou, eu tava vendo da minha casa. E querendo ou não, eu tava como torcedora nessa época, né? Eu não tava cobrindo, então eu tava totalmente como uma torcedora. E aí você chega, tinha perdido o último jogo, e aí o Brasil vai jogar, tava com aquele frio na barriga, igual você falou, de poder acontecer um desastre. E pra mim, assim, a questão de tomar um gol no começo do jogo, eu acredito que seja muito mais, às vezes, a desatenção, você entra meio... E aí toma um gol e a equipe dá aquela ligada, né? Inclusive o que você falou da Pia, de montar a defesa. E isso foi muito bonito de ver em campo o Brasil jogando, assim. Porque você de casa, você fica naquela agonia, você via a bola chegando e elas defendendo. Então, querendo ou não, vai dando uma força de você falar, tá conseguindo defender, tá conseguindo segurar o jogo, tá jogando bonito, com raça, com vontade, que é o que a gente gosta, né? Então eu fiquei emocionadíssima quando foi pros pênaltis, apesar de ter perdido. Querendo ou não, você sai com uma confiança e com um orgulho iludidas. De ter... Vamos colocar. E ainda mais com a heroína improvável, né? Quase uma heroína improvável. Se aquele gol da Andressa Alves... Que não era pra ter sido convocada. Na verdade, não, ela foi... se o gol da Andressa Alves sai, sei lá, faltando 20 minutos, aí, obviamente, da maneira como que foi, eu colocaria fogo no jogo, né? Mas, infelizmente, chega o que a Suleima comentou, se fala muito do resultado, porque o gol é no apagar das luzes, faz o gol, acaba o jogo, já vai para os pênaltis, então, obviamente, esse momento de capacidade técnica que a seleção, ou na raça que a seleção chegou nos últimos minutos, ela infelizmente não teve uma sequência, porque o jogo já acabou em seguida. Aí veio a questão psicológica, mas essa visão que você tem realmente de trazer emoção para quem estava lá, sem dúvida, e para quem estava longe mais ainda, porque era uma esperança renascendo, embora fosse aos 97 do segundo tempo. Sim, aí depois o Brasil, ainda na data FIFA, esse foi
Eu não vou colocar o último jogo, porque o último jogo foi contra o Chile lá, né? E eu não me iludo com essas coisas. Então eu vou colocar o último jogo relevante, porque com todo respeito às outras seleções, a gente sabe que enfim, a América Latina ainda está desenvolvendo bastante. O futebol se o Brasil ainda está atrasado, né? Imagina lá. Mas o Brasil pega simplesmente a vice-campeã da Eurocopa. É bom a gente colocar isso, não é só a Alemanha, viu, gente? Porque a gente fala Alemanha, aí pensa no masculino 7-1. Né? A gente não tem, graças a Deus, essa vergonha. A gente, no feminino, não temos ainda com a Alemanha. Mas vice-campeã da Eurocopa, também com uma equipe muito forte, muito competitiva, experiente, também com a estrutura completamente diferente. A gente sabe que no futebol europeu as coisas funcionam de outra maneira. E você, Edson de Lima, estava lá, presente, cobrindo o dia a dia, e estava lá acompanhando do estádio esse jogo. Eu já estava igual a Laura. Eu estava cobrindo, porque dono do jogo está sempre no ar, né? Mas dessa vez de casa. Home sweet home. O patrocínio não foi até a Alemanha, essa é a realidade. Da próxima, viu, gente? A gente vai mudar esse jogo aí. E eu queria que você falasse um pouquinho a sua impressão dessa partida. Então, após a finalíssima, a seleção, aquele grupo que estava lá, né, foi muito guardado ali pela PIA, pelo staff, né, tiveram várias reuniões, os treinamentos eram mais leves, tirou-se a pressão do grupo da seleção brasileira para o jogo contra a Alemanha, mesmo porque o clima na Alemanha realmente estava bem frio, né, para variar. Lembrando que isso foi em abril do ano passado, e nós tínhamos ali uma outra comissão técnica, um outro tipo de treinamento, então se poupou bastante as jogadoras, a PIA sempre querendo que as jogadoras desempenhassem múltiplas funções, dava muita ênfase para isso. Tínhamos ali a Duda Santos, a Fernanda Palermo, jogadores que não chegaram ao Mundial, e o que se viu dentro de campo para uma seleção da Alemanha com aquela empáfia tradicional, né? A frieza, seja o que foi, eu prefiro chamar de empáfia, né? Foi justamente a surpresa, né? Porque a seleção brasileira contra a Alemanha joga muito bem, faz o gol logo no começo, né? Os gols fantasmas, como a gente costumou dizer, né? Porque o gol da Ari e o gol da Caroline, gols assim improváveis, coisa que o Brasil não ousou contra a Inglaterra por uma outra postura dentro de campo, e o que se viu foi uma vitória, mas ao mesmo tempo foi satisfatória pelo fato de você ir à Europa cobrir a seleção brasileira e voltar invicto, porque nos 90 minutos das duas partidas o Brasil não perdeu. Mas foi meio que ilusório, porque a gente sabia que aquele não era o grupo que iria para a Copa do Mundo, e principalmente por algumas fragilidades que continuaram acontecendo, principalmente na questão defensiva. Você citou, Suleima, a questão defensiva, da ênfase que a PIA e a sua comissão davam a esse setor, mas a gente tem de ver que ela trabalhou a vida toda com defensoras totalmente diferentes das características das defensoras brasileiras. O Brasil não definiu lateral desde o início, né? Eu não quero puxar sardinha para ninguém, mas a Poliana não poderia ter ficado fora da convocação. Se ela não ia ser utilizada, é outra história. Se ela tem algum problema particular com relação a alguém da CBF, eu não sei exatamente o que é, mas em termos de desempenho, ela é imprescindível, porque não dá para improvisar. Na Olimpíada de 2021, a Bruna Benítez, para fazer um grande abraço, Bruna, não é nada contra você, mas não dá para improvisar a Bruna Benítez numa Olimpíada para prestar uma homenagem para ela, porque o Brasil, nas últimas convocações aí, nas grandes competições, era homenagem para a Formiga, homenagem para a Bruna. Quer prestar homenagem, tem que fazer um jogo, né? Um jogo amistoso, mas, enfim, comemorativo, tudo bem. não uma competição. Até entendemos a questão da convocação, mas aí coloca a Lauren no jogo contra a Inglaterra, depois coloca a Antônia, depois coloca a Antônia contra e não se definiu essa figura da lateral direita. Tínhamos a Letícia, que jogava na Alemanha, mas não foi nem convocada, que estava machucada na ocasião. Então, o jogo da Alemanha nada mais é do que uma falsa ilusão, mais uma das falsas ilusões, que o Brasil conseguiria ter um recomeço, uma retomada dos grandes resultados, e a Copa do Mundo estava muito próxima, e nós vimos a goleada contra o possante Chile, e depois o que se deu na Copa do Mundo. Pois é, olha que eu comemorei aquela goleada, viu? Mas eu tenho um pé no chão. Claro, a gente tem que comemorar, porque se tratando de seleção brasileira,
nós somos torcedores sempre, porque a gente quer realmente que faça um bom desempenho. Então vamos falar de Copa do Mundo, né? Recorde de público nos estádios, audiência, muitos gols, né? O Mundial disputado na Austrália e na Nova Zelândia, que terminou com a Espanha campeã inédita. Você esperava que a Espanha fosse, sincero, lá do início, fosse levar essa Copa? Vocês, quero saber da Laura e do Edson. Começa Ladies First. Você esperava? Assim, não era o meu primeiro palpite, mas às vezes eu tenho umas opiniões um pouco contraditórias do resto, então eu tava muito confiante tanto nos Estados Unidos, tanto na Inglaterra quanto na Espanha. Mas assim, não apostaria de cara que ia ser a campeã, entendeu? Se tivesse apostado lá naquela empresa lá que se quiser patrocinar a gente de aposta. Logo no começo, né? A gente aproveita, né? Pichoxó, já faz a nossa chamada aqui. Faz aqui, E você? Então, mais uma vez, né? A improvável Espanha, nós tivemos ali uma campanha surpreendente da Colômbia, né? A Colômbia foi até... A Colômbia fez aquilo que as seleções africanas fazem no futebol masculino, aquela que a gente começa a torcer, ou seleções menos tradicionais, né? A Colômbia, vice-campeã da Copa América, com um histórico extremamente relevante nas divisões de base do feminino, nos campeonatos sul-americanos, sempre revelando, com uma Linda Caicedo brilhando mais do que nunca, obviamente que é uma atleta em formação ainda, por mais que ela esteja no Real Madrid, tenha desempenhado dentro do Mundial, da Copa do Mundo, mas nós tínhamos também ela cercada de grandes jogadoras ali de outras gerações da seleção colombiana. Não chegou aonde queria, né? Ficou ali bateu na trave, mas fez uma grande campanha, mas realmente foi a Copa das contradições, né? Porque nós tivemos uma Inglaterra claudicante durante toda a competição, chegou ali na final, obviamente pelo poderio técnico que teve, que não só da finalista, mas pelas as equipes. A Liga Inglesa realmente tem grandes jogadoras e ela se mantém ali naquela... Eu confesso que eu estava torcendo para a Inglaterra, mas eu, na verdade, estava torcendo para a Sarina. Sim. Eu assumo. Aí depois, eu esqueci a porradinha que nós tomamos na Mas aí depois você torceu mais ainda, ficou mais chateada ainda, né? Porque depois de tudo que aconteceu com a vitória que foi ofuscada por uma questão que vai de contra tudo o que a gente prega aqui no Donas da Bola, né? Donas do jogo, perdão. Mas da bola também. A bola também, é uma bola, o mundo é uma bola. Na Donas do Jogo nós temos aí uma vitória ofuscada, né? Mas sim, respondendo a sua pergunta, realmente eu não apostei, mas a Inglaterra tinha me enchido os olhos e era a seleção minha seleção predileta para o título. Eu também. E, assim, desde o início o Japão também foi estava muito, muito bem, assim, eu apostava bastante no Japão. Vários recordes, né? Como eu falei, quase 2 milhões de torcedores assistiram os jogos dentro do estádio, segundo a FIFA. Número recorde de gols, 163 gols marcados na Copa. Só para a gente fazer aqui um parâmetro, na última Copa, na França, 2019, foram 146 bolas na rede. As plataformas digitais da FIFA receberam mais de 50 milhões de visitantes ao longo do torneio, um aumento de 130% em relação à Copa da França. Foi isso que a gente estava falando, desses recordes, né, do futebol feminino. Então, a Espanha, campeã, também terminou o Mundial com o melhor ataque depois de balançar as redes 18 vezes e se tornou o primeiro país a acumular os 3 títulos mundiais. É importante a gente falar isso. Simultaneamente na modalidade, foi campeã das Copas Femininas Sub-17, Sub-20 e agora a principal. E eu vou pegar esse gancho porque a gente bate também uma crítica também para quem cobre o futebol feminino. A gente tem que falar para quem cobre, para quem acompanha, né, o futebol feminino, porque tem os haters. Os haters não sabem nada, chegam lá, só querem criticar. É mulher, pronto, já falam mal, mas não procuram saber. E é até bom que eles também se instruam um pouquinho, porque quando for xingar, já xingue com informação. Sim. Então, a gente fala isso. E eu lembro, foi muito marcante para mim na coletiva de imprensa da própria Sarina e da Pia, lá no Wembley,
tinha uma repórter, uma menina do Brasil, e que fez a pergunta falando, né, o Brasil, da possibilidade do Brasil sediar a Copa de 2027 aqui, feminino, o que a Pia achava. E aí a Pia, né, porque a Pia tem esse lado dela crítico, que é muito bacana, porque é legal, porque a Pia fala, só que ela é gringa e as pessoas escutavam. Sim. E ela falava coisas que a gente já falava há muito tempo. Então ela fala assim, beleza, legal o Brasil receber uma Copa Futebol Feminino 2027, porém, primeiro acho que tem que focar em ter, por exemplo, uma seleção sub-15, que não tínhamos. E aí a Sarina olha pra Pia e fala assim, what? Tipo, Brasil, tipo, esse país apaixonado por futebol não tem uma equipe sub-15. Então, assim, aquilo ali pra mim foi muito, muito marcante. E coincidência ou não, logo depois a seleção, a Confederação Brasileira de Futebol apareceu com a equipe sub-15, né? Bem experimental, por sinal, né? Pois é, sub-15 e sub-17 com uma treinadora que até hoje também eu não consigo entender, porque a Simone Jatobá tem que acumular as duas funções, já que tinha, inclusive, a Lindsay Camila, né? Que era auxiliar, que já é experiente. Então, assim, tem questões que realmente mas isso, Suleima, não cortando você, a gente se explica, né? É uma coisa que já acontece em outros estados. Nós vamos, falando no âmbito de clubes, né? Nós temos o Cruzeiro, que recentemente a Kim Saito, que é a gestora, deu uma entrevista falando da possibilidade de se fazer uma equipe de base, mas só não se faz também, não foi isso que ela disse, mas a minha percepção não se faz um campeonato mineiro, vou trazer agora para o âmbito de clube, mas já retorno aí, porque não existe competição. Então a seleção brasileira sub-15, ela não se sustenta, ela não se justifica justamente por conta disso. Não existe competição. Eu vou fazer aqui para treinar com os meninos do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, do Taubaté, e depois volta para casa, perde aula, mas eu vou fomentar, vou usar essas meninas sub-15, que obviamente são 13, 14 anos, para captar algumas jogadoras para a sub-17, porque a sub-17 tem competição e a sub-20 não, a sub-15 não tem ainda. Então é um pouco mais amplo essa questão de ter ou não ter seleção brasileira sub-15, porque não tem competição. Mas é questionável. Quem é que cria? Quem é responsável pelas competições? A Confederação Brasileira de Futebol. Cria-se. Sim, não, aliás, se quiser me convocar, seleção... eu monto. É time sub-15? Poxa, só lá na Bahia eu já monto um monte. Tem um monte de talento. Ou vocês acham que as meninas não jogavam futebol? Mas aí a seleção brasileira... Que já sou uma senhora. Eu já jogava futebol lá. Pequena, imagina hoje que as meninas... Mas a seleção brasileira realmente precisa de intercâmbio com pelo menos equipes da América do Sul, né? Então, é boa vontade, porque o que é que falta? Dinheiro. Gente, vocês concordam que a Confederação Brasileira de Futebol tem dinheiro. Então, você não pode fazer um amistosos internacionais, como está acontecendo, por exemplo, no Sub-20, que a gente viu. Então, não tem competição? Vamos fazer um torneio? Vamos lá falar com a FIFA, falar da nossa intenção. Cria-se. Eu acho que é boa vontade mesmo, falta dos dirigentes. Essa boa vontade já está acontecendo a partir da Federação Paulista, que nós já temos o 12, o 14 e o 15. O Festival Sub-12, o Festival Sub-14 e o Campeonato Paulista Sub-15. Então, já foi dado esse pontapé inicial. Então faz uma seleção de São Paulo e coloca... Mas foi justamente isso. Me fez lembrar, vou passar a palavra para a Laura, que ela tem muito para dizer a respeito dessas questões. Me faz lembrar de 2013, porque quando a Emily chega na seleção brasileira, ela monta uma seleção sub-15 também, naquela ocasião, com meninas de 12, até meninas de 10 anos, que hoje estão já na equipe adulta, mas para ser uma coisa mais abrangente, ela, lembrando que na época ela era do 17 e do 20, e ela consegue montar uma seleção sub-15, mas justamente esbarrou aí, porque não tinha competição, e como não tem até hoje, né? Eu falo 2013 porque é quando eu comecei efetivamente como imprensa no futebol feminino, mas não é uma coisa competição, não tinha fomentação, por exemplo, já vi a Simone... Mas assim, a Simone Jatobá, é engraçado que recentemente a Pia deu uma entrevista, né, para o Globo Esporte, falando, né, contando um pouquinho dos bastidores, e uma das questões que ela falou que eles não tinham, a federação, a CBF não dava o suporte para a equipe dela, equipe técnica, viajar para ver outros
outras jogadoras em outros lugares do país. E a Simone, a própria Simone de Jatobá também já tinha falado sobre isso, porque questionaram. Mas por quê? Porque você tem que ir, gente. Olha o tamanho desse país, tamanho continental. Eu garanto para vocês, não existe vida apenas em São Paulo, Rio de Janeiro, não. Você tá falando no âmbito Brasil, não é? Mas não é para fora do Brasil, não. Mas a seleção brasileira, você precisa formar. Vamos lá, tem menina, vai lá em Roraima, tem menina. Eu garanto, vai qualquer... Gente, se vocês forem lá em tribo indígena, em território dos povos originários, tem mesmo, porque eu já conheci, tem quilombo. Até tem quilombo, futebol quilombola. Tem inclusive a competição que dura no jogo, breve, vai cobrir lá. Com certeza, quando tiver mulher jogando bola, a gente vai estar presente, sim. Então nós temos talentos mesmo. Agora, o que falta realmente? Primeiro, a gente precisa ter um coordenador, né? Uma coordenadora que a gente não sabe quem é que comanda o futebol feminino. Porque isso, na verdade, deveria ser obrigatório, não só na CBF, mas a CBF é uma obrigação maior porque é a maior entidade de futebol no país. Mas todos os clubes, para poder separar o masculino para o feminino, porque não adianta você pegar aquelas pessoas que estão com a cabeça, já vão ali. Ah, mas é porque eu trabalho não sei quanto tempo no masculino, eu já vai com uma vontade. Eu conheço essa galera. Porque eu sei o que é você estar dentro das redações e brigar para poder falar sobre a Marta, para falar sobre a Formiga, para entrevistar a Gabi Zanotti, para falar sobre o brasileiro feminino, para falar sobre a primeira mulher, como se não fosse relevante, a primeira mulher que ganha uma Libertadores. Né? Então, assim, a mulher primeira técnica, a primeira árbitra. Ah, mas isso aqui... Gente, é isso, o futebol feminino é muito mais do que o futebol. A gente precisa entender isso. E se você não tem interesse, você tem que dar espaço. E você tem que criar e tem que buscar. Porque tem muitos profissionais. A gente sabe que tem pessoas às vezes, que estão muito tempo no futebol, né, nos bastidores do futebol feminino, com competência que podia estar auxiliando ali, né? E, enfim, acelerar esse processo. Agora a Laura quer falar e eu falo muito. Fala, Laurinha. Vou até pensar aqui para não me perder, mas enfim. Em relação ao que você tinha falado, um exemplo que eu posso dar foi quando eu fui entrevistar um técnico do Cruzeiro. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Felipe? Não, foi em 2018 que eu 2019. Tá vendo? A veterana do futebol. Foi, porque foi para um trabalho meu de faculdade, inclusive. Vitor, né? Exatamente. Eu fui fazer uma entrevista com ele e eu tava exatamente fazendo essas perguntas, né? De tipo, por que não é o mesmo salário, não sei o quê. E ele sempre falava dessa questão da demanda, né? De que ele sempre colocava muito isso no psicológico das jogadoras, que querendo ou não, elas teriam que jogar por elas. Porque você não vai jogar por um salário milionário, por curtida em rede social. Você vai jogar realmente por amor ao esporte, né? E ao seu trabalho. Mas, querendo ou não, tem essa coisa da demanda. Eu concordo com você, que querendo ou não é difícil, às vezes, você chegar e falar, vou criar uma seleção aqui do Sub-15, mas aí não vai ter competição. Mas eu acho que, querendo ou não, tem que ir atrás, que é a mesma coisa que acontece muito aqui no futebol brasileiro, por exemplo, questão de base. Se você for pegar, a gente começou a ter base dos times há muito pouco tempo, entendeu? O Corinthians, por exemplo, criou-se em 2016, né, com a parceria, mas foi ter a base só depois. O Palmeiras, até ano passado, não tinha, entendeu? Não, criou, a Leila Pereira convocou o projeto esse ano. Convocou aquela coletiva icônica, histórica, maravilhosa. Mas cor de rosa, só que assim, as pessoas que cobriam o futebol feminino, pelo menos eu não vi ninguém. E nós tentamos, viu, gente? A gente tentou. Porque nós tentamos, né, Laura? Sim. Porque a gente queria estar lá, porque é óbvio que a gente ia perguntar para ela sobre o futebol feminino, porque não dá aqui para poder falar de equidade, de gêneros, mulheres empoderadas, e não falar do que essa mulher que está lá no poder, que nos representa tão bem. Eu sou fã da Leila, assim, indiscutível o que ela vem fazendo, competência, isso está acima de gênero, é competência mesmo, os resultados estão aí. Futebol é bola na rede, é título, né? Não é isso? Então ela dá. Agora, no futebol feminino, tirando esse fato mais recente, que também a gente precisa aplaudir, quer trazer o maior patrocínio da história. Eu acho que ela deu até um banho nos outros, né? Ah, mas não tem patrocinador para o futebol feminino. Então pergunta ali a Leila. Vai lá, faz um curso com ela para ver como foi que ela conseguiu trazer para o Palmeiras, que assim... Palmeiras, se a gente for ver a história tão recente do time feminino mesmo, ganhou a Libertadores, né? Mas sim, não é um time bom, mas não é um time tão competitivo, apesar de que tem uma camisa pesadíssima, poderosíssima e tem
Essa é a muita diferença grana, muita grana. Então, é aquilo que a gente... Boa vontade. Ela anunciou que agora vai ter uma equipe sub-20, que é uma vergonha, a equipe do Palmeiras não ter uma equipe para disputar a primeira copinha feminina, porque se eu fosse uma gestora de um clube, eu ia pegar qualquer um time satélite, mas para vestir a camisa da seleção e com o dinheiro da Leila, pode ter certeza que eu ia arrancar as melhores aí para poder honrar e vencer a copinha. E não justifica não ter, né, Sulema? Porque assim como a Laura falou, já tem desde 2017 que nós temos competição de base ininterrupta em São Paulo. Então, em 2017 começa o Sub-17, depois vão aparecendo as outras categorias. Então, não justifica o Palmeiras, que renasce em 2019, obviamente não era sob o comando da Leila, mas já, pelo menos há 2 anos, nós continuamos tendo competição de base feminina em São Paulo, inclusive de categorias menores do que o Palmeiras está Sub-12, né? A Ferroviária tem Sub-12. Aliás, a Ferroviária é um case, já que o pessoal adora cases, né? Tem que pegar... Um exemplo. Um exemplo, assim, de divisão de base, de gestão, de valorização das mulheres lá dentro. É incrível, assim. E resultado, a gente vê, né? É a atual vice-campeão, bateu de frente com o Corinthians. Né, fazendo uma boa campanha. Tem aquela mulher maravilhosa lá no comando que um dia vai estar aqui presente, aqui nos estúdios Rádio 365, Jéssica de Lima, não é parente sua não, né? Que é mãe no futebol também, a mãe da pequena Luísa. Já fica o convite, viu, Jéssica? Já fica o convite pra gente contar um pouquinho da trajetória dela e de outras mulheres. Mas falando de trajetória, de mulheres poderosas, de mulheres premiadas, a gente vai falar do FIFA The Best, para poder fechar o ano de 2023. A Aitana Bonatti recebeu o prêmio de melhor jogadora do mundo. Recebeu, inclusive, as 4 maiores distinções individuais possíveis. Né? FIFA The Best, Bola de Ouro da France Football e o prêmio de melhor jogadora da Copa do Mundo e da Champions League. Alguém contesta a premiação da Aitana Bonatti, depois do que viu, depois de tudo que ela fez? Não, e o detalhe é importante. Igual do Messi, porque o Messi, todo mundo tá questionando. Eu quero saber da Bonatti. O que vocês acham? Do Messi eu contesto, dela não. Do Messi é óbvio. Do Messi, sim. O detalhe é importantíssimo, Laura e Suleima. A Bonatti, ela é uma jogadora de meio campo. Obviamente que ela faz gols pela maneira com que o Barcelona joga, mas é muito difícil. A jogadora que põe a bola no chão, aquela que recomeça a jogada. Aqui no Brasil ela ia ser chamada de volante. Ela ia ser a Luana, ela ia ser a Andressinha, ela ia ser a Maressa. Mas, na verdade, é aquela jogadora que pensa o jogo, a cabeça pensante, literalmente, tanto do Barcelona como da seleção espanhola, campeã do mundo. Então, não tem o que... E fora a identificação, né? Uma coisa que a gente pouco vê por conta das coisas que a Laura já citou, do recomeço, da retomada dos clubes com os seus times femininos. Então a gente não tem jogadora tão identificada, e ainda mais num futebol feminino tão comercial, onde os contratos nem sempre são tão profissionais assim. Então a jogadora se identifica ou vai para fora do Brasil, assim como foi a Bia agora recentemente, outras jogadoras também. Então não existe essa identificação. E a Aitana é Barcelona desde, como se diz lá na Espanha, hasta medula, né? Desde a medula ela é Barcelona. Então, muito bacana você ver isso, né? E com 26 anos. Então você vê assim, como é que uma jogadora de meio campo que não faz tantos gols justamente por jogar futebol, por pensar o jogo. Então é digna de aplauso. Na bola como se fosse um prato de comida, parafraseando o Neném Prancha. É mais ou menos por isso. Eu gosto assim, gente. É assim que eu gosto. Aquela mulher dá gosto de assistir futebol. Então não tem como contestar. Muita gente, quem é Bonatti? O problema é se você não viu. Tá sem internet. Vai lá no YouTube que tem um monte de vídeo lá pra você ver que ela faz. Só mais um detalhe, Sulema, me permita. Você falou do YouTube, você falou da questão da Copa do Mundo visualizada pelo streaming, da FIFA. Então, e nesse espaço que nós estamos ocupando, que é da internet, é o futuro. Nós vemos hoje tanto as transmissões do futebol masculino como futebol feminino e outros esportes a partir da internet. Então, criou-se, né, um outro público. Aí você falou também há poucos minutos atrás a respeito dos haters. Os haters, de uma maneira ou de outra, eles estão consumindo o conteúdo. Eu adoro os haters. Eles estão super bem-vindos. Porque assim, às vezes...
Nossa senhora! Por mais que ele passe role ali o conteúdo, seja de áudio ou de vídeo, ele, de uma maneira ou de outra, ele está consumindo, né? Então, nós estamos passíveis dos haters, das opiniões contrárias, justamente porque se mudou a tela, né? Hoje nós temos as grandes telas, mas também temos as pequenas telas onde esse conteúdo vai chegar. Em qualquer lugar, né? E é democrático, né? Qualquer pessoa hoje tem acesso à internet. Qualquer Exatamente. pessoa não, boa parte imensa. A gente tá falando de tribo, até lá Sim. o pessoal já tem a internet por antena. A internet, e é muito bom a gente poder democratizar, e nós que somos apaixonados por futebol. E por comunicação. Por comunicação é muito, muito, muito estimulante a gente saber. Fala, Laura. Só queria voltar uma coisinha. Fala, Laura. Que eu tava falando que um exemplo disso, por exemplo, se alguém chegar e falar que não conhece uma das que ganham as premiações aqui, um exemplo disso é que já tá na hora também de criar um Mundial de Clubes feminino, né? Que foi o que eu falei. Ele tava falando, eu duvido o Palmeiras não ter um Mundial agora. Que não tem. Se a Leila investir realmente na equipe, como tá investindo aí com um patrocinador forte. Põe o Manchester forte, aqui pra jogar contra o Poxa, Brasil, Manchester City ou Bahia City, tá? Vamos puxar pro lado do Bahia. Aliás, eu já vou dar uma de torcedor aqui. Essa foi a pior coisa que aconteceu em 2023 pro futebol. A queda do Bahia para a Série B. No momento mais inoportuno, né, Suleiman? Não podia acontecer, gente. Podia ter ficado em 12º ali. Pelo amor de Deus, perdeu pontos importantes em casa. Porque concorda que o time do Bahia não era o pior time. E eu acho que eles têm que rever também essa questão ainda. Porque está se formando ainda. Acho que muitos times, 4 times não sei se vocês concordam em relação ao formato do Brasileirão feminino. Competição, vocês acham que tá bom 4 times caírem? Acho que 2 estava bom, né? Então, tá começando 16, agora, né? Então, mas são 16 times, 4? 16, exato. Eu acho injusto. Eu acho. Não sei vocês, como que vocês... Vinha já tá questionando aqui, já tá querendo mudar tudo. Eu já tô querendo fazer um tapetão aqui. Volta Bahia. Volta Bahia. Volta Bahia. Nossa, nesse momento. No Fluminense, Você sabe que eu tenho uma história. Uma vez eu entrevistei o saudoso Eurico Miranda, e lá no Craques do Brasileirão, 2015. Ô, Laura, você não era nascida? 2015 não, 2005, tá? 2015 não, 2005. Eu tinha 19 anos e eu fui entrevistar o Eurico Miranda, e eu lembro que foi o Bahia e Vitória tinham acabado de cair para a 3ª divisão, que foi uma tragédia para o futebol baiano. E eu perguntei ao Eurico Miranda, né, queria saber a opinião dele, o que ele achou da queda do Bahia e do Vitória, e ele falou: se eu fosse presidente da CBF, times tradicionais não cairiam. Presidente do Vasco, né? Então... Mas isso ficou muito marcado, porque eu acho que você não sei se acompanhou o Eurico Miranda, ele era uma figura, né, histórica. Tinham esses cartolas assim que são controversos e são históricos. O termo cartola e tapetão é uma coisa que a nova geração realmente não sabe do que se trata. Não sabe, gente, mas já teve reviravolta. Um dia eu vou... Aliás, o meu livro... Aproveita o ensejo. Mas o ensejo, né? Bom, a gente falou aí do Bahia. Vamos então tem mais alguma coisa para falar do 2023? A gente dá uma fechadinha aqui e... Não, quero só falar da questão do Bahia, né, e do formato que você fez a pergunta. O formato do Campeonato Brasileiro, ele contempla hoje até mais equipes que têm realmente investimento. Eu não gosto de qualificar as equipes como pequena, grande, média, grande, camisa, sem camisa. Parece que um joga o time de camisa, o outro joga o quê? De colete, sem camisa, enfim. Mas ele ainda contempla um pouco mais. Eu acho que 12 equipes era o certo, que a gente conseguiria fazer um turno e retorno. Porque é muito injusto ainda no futebol feminino você jogar em Salvador, no Pituaçu, no Joia da Princesa, no Lomanto Júnior. Você foi longe aí, gente. Lomanto Júnior, Vitória da Conquista. Alô, galera da Vitória da Conquista. É a terra do Edson de Lima, viu? Então, e o ano que vem, no caso... O ano passado o Bahia veio jogar com o Palmeiras no Allianz, mas aí o Palmeiras esse ano não vai porque o Bahia caiu. Então, assim, se nós tivéssemos na mesma temporada 12 equipes, que você tivesse turno e retorno,
precisa ser ponto corrido. Não quer fazer ponto corrido? Vamos fazer uma semifinal e final, que o brasileiro adora, né? Mata-mata. Eu amo. Então, eu sou suspeita, mas eu amo esse formato. É muito injusto ainda, justamente pelo número de clubes. Você não tem um calendário tão extenso e sempre as mesmas equipes da Série A1 estão na Libertadores. Então isso inviabiliza. Aí você tem Supercopa, Corinthians, Ferroviária, esse ano, e o Santos. Eles não vão ter calendário, ainda mais com o Campeonato Paulista em cima, com 12 equipes, que é um número razoável, aliás, um número ideal, na minha opinião. No Campeonato Brasileiro, se nós tivéssemos 12 equipes, dá para fazer turno e retorno. Sim. 24 datas, né? Ou não é nem 24, já falei besteira aqui. Mas enfim, nós teríamos, são 22 datas na primeira fase. Na primeira e segunda fase, depois faria um mata-mata, enfim. Porque realmente 16 equipes no formato 15 jogos só, é muito. Não dá. Eu e acho. Você vai fazer um planejamento, você faz o planejamento. Você traz uma jogadora estrangeira, como o Bahia trouxe agora, hoje, outras equipes. Depois eu quero também me atentar a essa questão das estrangeiras. Nós já estamos chegando a 40 jogadoras estrangeiras só na primeira divisão do brasileiro esse ano. Depois eu quero me atentar sobre isso. E você faz um contrato com uma jogadora estrangeira ou com uma grande jogadora, como a Cristiane foi pro Flamengo agora, aí você tem um calendário de 5 meses. Isso a principal competição do país tem 5 meses. Aí não dá. É um absurdo. E tem que organizar também essa questão dos estaduais. Eu acho, por exemplo, que um desperdício a gente não ter no futebol feminino uma Copa do Nordeste. Eu acho que... Ou mesmo a Copa do Brasil. Eu acho que... Copa do Brasil, certeza. Mas assim, a Copa do Nordeste também, exatamente para poder fortalecer as equipes do Nordeste que não têm muitas competições, como aqui do Sudeste, por exemplo. Eu lembro que nós, né, fizemos Copinha, que aí pega até 2023 também, a gente ia esquecer. É verdade. É verdade, no apagar gente. das luzes. Que a gente está vivendo aqui já o momento da Copinha masculina, mas tivemos em 2023 a primeira Copinha feminina da história. Então, assim, eu lembro que eu entrevistei o técnico do Vitória. O Vitória estava com uma equipe de praticamente sub-15, jogando a Copinha, né? Porque Copinha é sub-20. Sim. E porque eles não tinham equipe. E eles não tinham competição. Eu entrevistei a Nayeli Albuquerque, que é a presidente do Minas Brasília. Das Minas. Das Minas. Respeita as Minas. Das Minas. E ela falou também uma coisa interessante, que a importância de uma competição como né, a Copinha, que foi organizada pela Federação Paulista de Futebol, para essas equipes fora do eixo Rio-São Paulo, de poder estar disputando com equipes qualificadas, que a gente já falou aqui, já deu exemplo da Ferroviária, Corinthians. Então é muito bacana, porque a gente precisa fortalecer o futebol feminino em todas as escalas e em todos os cantos desse país, para a gente tornar as competições nacionais mais competitivas e criar ambição também dessas jogadoras. E aí vem aquela questão que a gente fala da motivação, do dinheiro, né? Então, dessas jogadoras poderem criar um futuro para elas também e outras meninas se interessarem também e criar aquela coisa futebol, que é tão importante no futebol masculino também, e é um absurdo nós falarmos isso, na verdade eu falar isso, que é intercâmbio dentro do Brasil. Você não tem intercâmbio de equipes de base de outros estados. Você fez um projeto, participou de um projeto, fomenta o futebol na sua região e você vai disputar 3 jogos no final do ano. Você não tem intercâmbio, você não tem competição nacional para a base e que seja tão abrangente. Gente, né? Dá para fazer, viu? Vou dar dica aí, pega cidade interior. Você pega aí o cara que é dono de uma empresa de ônibus, enfim, sei lá. Dá para poder fazer algumas coisas. Tem tanta coisa que dá para poder fazer, mas os caras realmente ainda estão dormindo no ponto, né? E o futebol feminino não é mais uma questão, não tá mais no papel, não é mais sonho, é uma realidade no mundo todo. E é um produto. Esqueça, não importa se vocês gostam, se vocês acham que mulher no futebol tem que estar de planta em programa esportivo com cartaz na mão, entregando para um apresentador. Não importa, o problema é seu se vocês não acostumaram com isso ainda em 2024. Mas a gente precisa enxergar o futebol feminino como um produto. E isso é importante, porque você vai trazer um retorno e vai trazer um público a mais. Se você traz as mulheres assim, eu não gosto de futebol, mas eu gosto, eu vi uma menina, acontece muito comigo, porque eu tenho um público, né, que me acompanha já
há muitos anos, nesses 20 anos de jornalismo, e tem um público que não tem nada a ver com o futebol. Nada a ver, mas com o futebol geral. E aí chega, poxa, Suleima, você falou ali você contou uma história de uma menina, não sei o que, não, eu achei tão legal e tal, e eu passei a seguir a página e até comecei a assistir jogo de futebol feminino. Isso não é bom para o clube? Você trazer novos, né, torcedores, pessoas com interesse. Gente, somos maioria no mundo, mulheres. Então, você atrair as mulheres, também, né? Família para o estádio, por exemplo. Futebol feminino não existe ainda. É o melhor lugar para levar a criança. Eu levo a minha desde os 3 anos e eu garanto, você leva a criança com 1 mês, porque ainda não tem aquela questão briga de torcida organizada. Então ainda é um público também para se olhar. E tem também no mercado empresas que focam nesse público. Então você tem que trabalhar. Você não vai trabalhar o futebol feminino como o futebol masculino. Bem a propósito, Suleima, 2 detalhes. Eu esqueci de citar que esse ano de 2023 nós tivemos, o ano passado, na verdade, né? Nós tivemos a Ladies Cup Sub-20 também, que foi realizada aqui praticamente quase nos mesmos moldes da Copinha e também bem abrangente e realizada no interior de São Paulo, sempre por conta justamente do que você está dizendo, dos apoiadores serem da região sudoeste. Enfim, mas e outro detalhe é importante, a gente acabou de falar dos milhões que a Leila está investindo, a presidente Leila Pereira do Palmeiras, investindo no futebol feminino, através dos parceiros que ela conseguiu, né, do patrocínio. E você citou o dono de ônibus e o dono de comércio local. Porque isso é a realidade. O futebol feminino tem essas duas realidades. Aqui no Campeonato Paulista, nós estamos aí no 3º ano, esse ano, com a Centauro, pagando 3 milhões, quase 4 milhões de reais de premiação, obviamente disseminado ali, destrinchado para várias demandas, seja transmissão, seja placa, seja premiação, seja investimento nas próprias equipes, valores destinados às equipes, mas nós temos também a equipe que não tem chuteira, disputa o mesmo campeonato, a equipe que tem uma dificuldade de pagar um salário um pouco mais condizente, uma remuneração mais condizente, porque essas realidades, elas são distintas. E ela ainda sobrevive no Brasil. A gente fala de seleção brasileira, de Wembley, de Copa do Mundo, de Olimpíada, mas a gente tem de falar também que ainda existe a figura do pessoal que vai pedir ônibus para a prefeitura, que vai pedir ônibus para o comerciante, para o empresário, que vive da boa ação, da ação entre amigos, do livro de ouro, de cotização. Então, isso não é uma coisa que seja irrelevante no discurso que você trouxe, na sua fala, porque é uma realidade, são realidades que ainda existem no Brasil. Tanto o grande patrocínio, como também o pessoal que está disputando ali um campeonato e precisa do dinheiro do pãozinho com manteiga e mortadela. É unir o útil ao agradável. E a respeito disso, por exemplo, o maior exemplo que teve disso é que agora na Copinha, eu não sei se no jogo do Palmeiras, que ele foi, não lembro, acredito que foi a prefeitura da cidade, eles pagaram ônibus para levar os moradores até o estádio para ver o jogo. Que normalmente de Copinha os jogos são todos gratuitos, né? Igual dos femininos. Se você pega, um jogo, por exemplo, do Palmeiras feminino, do Santos, são todos jogos com entradas gratuitas. Então, por que o clube não faz algum movimento de talvez pegar um ônibus para trazer de São Paulo, trazer até o estádio, que normalmente são lugares mais longe, né? Não são tão de acesso, porque é difícil Palmeiras feminino, por exemplo, jogar no Allianz, para levar mais gente. Mas até que isso... a Leila até respondeu isso na coletiva. Eu faço várias críticas em relação a isso. A gente também sabe as razões. Não é uma coisa barata jogar nos estádios. Mas o Palmeiras, eu acho que de todas as equipes, me corrijam se eu estiver errado, mas de todas as equipes da Série A, foi a equipe que mais jogou em casa. E eu testemunho porque eu fui para vários jogos. Inclusive em jogos de meio de tabela, não era final, não era semifinal. Palmeiras e Bahia. Palmeiras e Ceará. Palmeiras e Realidade Jovem. Dentro do Allianz. Eu critico, mas fica difícil eu criticar a Leila muitas vezes, sabe? Eu gosto de ficar criticando, mas não dá. Então, assim, porque isso daí realmente é uma coisa muito legal, porque isso que eu tô citando de família em estádio, em criança em estádio, eu tô pegando a visão, porque são 2 lugares que vêm à minha mente. O Corinthians, né?
Estão lá na arena. E o Allianz, mas o Allianz eu acho que jogou mais, assim. Final, ok, final tudo bem, é normal. Mas a gente está falando dos jogos, como ele falou aqui, de meio de tabela os jogos. Segunda rodada. Você jogar Palmeiras e Ceará, aí você vê a torcida do Ceará aqui em São Paulo, não é tão grande como... E um detalhe importante também nessa questão, que é quem faz muito se vai contra os clubes, mas quem faz as tabelas são as confederações e federações. Os clubes só chancelam ou não, né? Horário e data e local. O pessoal fala assim, o Palmeiras deveria fazer isso. Não, quem faz a tabela não é o Palmeiras, não é o Corinthians, não é o São Paulo. Ele participa da confecção da tabela, mas quem faz são as confederações e federações. E outra coisa importante também, Sulema e Laura, e quem nos acompanha, uma coisa que não se faz ainda no futebol feminino é, por exemplo, o Palmeiras joga em Jundiaí, jogou em Vinhedo muito tempo. Não se mobiliza a comunidade local. Vinhedo, por exemplo, que eu fui muito na 2019, 2020, antes da pandemia, tivemos um Corinthians e Palmeiras em Vinhedo, com o ingresso sendo retirado aqui no Allianz. Então, assim, 2 trabalhos. Você tinha de doar leite aqui no Allianz, pegar o ingresso depois, e assim, nada identificado. Você vai na bilheteria. Qual bilheteria? Qual? Da onde? Da frente, de trás, do lado? Bilheteria do Allianz. Beleza. Aí lotou o estádio de Vinhedo. E era a torcida única, porque em São Paulo, infelizmente, a gente só tem esse tipo de coisa, mas obviamente, como era gratuito, um corintiano podia entrar sem a camisa, obviamente, mas podia estar no estádio. Mas não se fomentou a torcida local, não se incentivou que as pessoas... lembrando que em Vinhedo, o estádio fica dentro de um condomínio, de uma área residencial, né? E não se fomenta. Em tempos outros, Audax, que quando era Audax Corinthians, mesmo sendo Corinthians, mesmo tendo o logo do Audax, não se fomentava, tinha até cachorro, mas não tinha torcida dentro do estádio, era uma região totalmente residencial. Isso vale para outros também lugares. na Ladies Cup, que a gente estava discutindo sobre isso, né? Porque a gente foi... Contava na mão, contava no dedo. A gente ficava olhando ali várias coisas, né? Não veio um caso aqui, porque... Eu não tô aqui, não quero me prender a pensamentos negativos, eu espero que 2024, mas os organizadores, né, já tiveram, que eu não deixo passar. Então, foi muito legal a competição, mas faltou realmente essa conversa mesmo com o público local, você colocar crianças, por exemplo, escola pública, para poder assistir, é uma maneira também muito bacana. É uma dificuldade muito grande também para as pessoas adquirirem os ingressos para ir assistir a partida no estádio, não era uma facilidade. Gente, deixa portões abertos, né? Porque às vezes fica difícil aquelas plataformas ali para você comprar o ingresso, a pessoa acaba desistindo. Mas então vamos para 2024, porque a gente já está chegando aqui o final. E se deixar a gente fala, porque tem muita coisa, e eu te falo que esse homem aqui, a Laura também, são pessoas, né, que vivem realmente o mundo do futebol feminino, quando tudo era mato, quando não era modinha. Era tudo mato, mas tinha umas toceiras ainda. Exatamente, 2024, né, ainda não temos competição, tá chegando, né, a nossa primeira competição, que é exatamente a Supercopa. Eu estou curiosa, CBF, eu vou deixar até, é bom que vai... Estamos curiosos para saber como vai ser essa premiação. Edinaldo, prepara o cheque. Oi, conterrâneo Edinaldo Rodrigues, prepara um cheque assim. Vamos valorizar o futebol feminino da maneira como a gente gosta de ser valorizado. Dobrou no ano passado? Então vamos lá, vamos triplicar. Enfim, sabe, ficou tudo muito caro. Mulher, sabe, essas meninas jogam até com cílios postiços pra se preparar, gente, aquela maquiagem, aquela base pra segurar ali no jogo, né? Suar. Nossa, tem que ser é caro, tô te falando, viu? É 300 pau aquela base ali. Porque senão ia estar todo mundo borrada. Patrocínio, falando em patrocínio, a base. As jornalistas também precisam, né? Porque a gente fica correndo ali. Com todo mundo acha que é glamour. Sol. Acha que é glamour, né? Fala assim, ai, que legal esses trabalhos. E tem clientes em potencial, né? Porque vocês maquiadas, entrevistando as jogadoras, nós são clientes já... Pois é, então já vai fechar aqui.
Ficar bonita, tem que ficar produzida, é isso aí, Pichochó. Mas vamos falar de 2024, vamos falar do mercado da bola, que ainda está super movimentado. Vamos começar por quem, gente? Quem, assim, o que foi que pegou, gastou mais, né? E rasgou, ela tá aqui, a Laura tem muitas informações sobre as equipes, Corinthians, Ferroviária, teve jogadora do Santos indo para São Paulo, teve jogadora da Ferroviária, enfim, teve a maior contratação, né, a maior jogadora hoje aqui no Brasil, Cristiane indo pro Flamengo, o Flamengo mostrando que quer ser o dono do jogo em 2024. Com as donas do jogo. Com as donas do jogo. Não quer ficar ali só de coadjuvante. Venceu a Copinha, a gente falou aqui da Copinha, mas a equipe feminina do Flamengo venceu a primeira Copinha feminina numa final, onde a Federação Paulista bancou, mas a final foi carioca. Botafogo e Flamengo. E o Botafogo pipocando na final também do feminino. Foi triste, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos começar pelo Flamengo, contratação de Cristiane. Vamos. O que você achou? Como é que você viu essa saída da Cristiane para o Flamengo? E ela parece estar super empolgada. E uma coisa que eu achei muito legal que o Flamengo fez foi a divulgação, né? Foi muito legal. Eles fizeram essa junção do masculino com o feminino, com o Gabigol apresentando. E aí é uma coisa que Donas do Jogo já faz muito bem, que é justamente enfatizar as redes sociais, né? Então o Flamengo trabalhando com esse público jovem, é o público de rede social, que infelizmente, agora eu vou puxar a orelha, né? O pessoal do Flamengo colocar jogos em locais que possa público participar. Não adianta fazer na Gávea para ninguém, né? O portão fechado, a arquibancada não pode ser utilizada. Portuguesa Carioca também, acho que eles não mobilizam. Aí achismo da minha parte, porque eu não frequento o Rio de Janeiro já há algum tempo, não tenho nada contra, mas faz tempo que eu não vou ao Rio de Janeiro. Faz o jogo na Portuguesa Carioca e não vai ninguém, então realmente... Estádio Luso Brasileiro. Então... Cristiane vai jogar lá, Flamengo? Isso que a gente quer saber. Vocês pegaram, fizeram uma contratação, fizeram toda a pompa e vai continuar jogando naquele estádio? Então faz itinerante que nem o Campeonato Carioca do masculino. Faz em Manaus, em Brasília, vai Brasil. Eu já dou a dica, começa pela Arena Fonte Nova. O Brasil nasceu na Bahia, né? Eu não sou nada barrista. Então já coloca lá na Arena Fonte Nova, que eu garanto que aquilo ali vai entupir. Então põe lá, porque é linda, a arena é linda. E tem várias arenas. Tá vendo? O exercício não foi suficiente. Lindas pelo país e que pode muito bem receber a equipe, porque realmente é lamentável que 2024, com todo esse investimento, você ainda continue jogando, sendo a maior torcida do país, não deixando que sua torcida esteja lá presente, torcendo pelas meninas, né? Sim, ações de marketing são sempre bem-vindas, mas não dá para viver, atletas de futebol, não dá para viver de ação de marketing em shopping, em aeroporto, em lojas parceiras, né? Ou fazendo propagandas. Obviamente que é necessário, faz parte do contrato delas, a exploração da imagem, mas elas são atletas de futebol, então já puxando a orelha do nosso André Rocha lá, que é o gestor do Flamengo, o nosso Vitor Zanelli também, são as pessoas responsáveis pelo futebol feminino do Flamengo, homens à frente. Prefiro não comentar, só que o advogado está de férias. Então é isso. A Cristiane, sem dúvida nenhuma, não sei se a Laura concorda, acho que foi a principal movimentação do mercado da bola assim até aqui, em termos de nome, né? E também a expectativa do desempenho dela, né? Com o Gabigol dando a benção ou pedindo a benção, não sei como é que... Pedindo, na verdade, né? Porque vamos comparar, com todo respeito ao Gabigol, mas a Cristiane, ela tem muito mais história no futebol. Ele um dia vai ter, né? Mas a Cristiane, sem dúvida. Eu queria que você aproveitasse, Laura, e aí você já pegasse aí algumas contratações dos clubes, as principais, especialmente das equipes também aqui de São Paulo, porque realmente não dá pra falar porque... Nossa, o Bahia... Começa pelo Bahia. O Bahia com Lindsay Camila, né? Levando a saída do Igor Morena, aí veio Lindsay Camila, assinou o contrato por um ano, a técnica nova comandante do Bahia da Série A2, né? Bahia virtual campeão, hein? Virtual campeão da A2. Nem começou ainda, mas é virtual campeão, hein? Estamos montados na grana agora, né? Vou falar do Bahia. Exatamente. Um pouco. Bom, que a gente já falou, Bahia já tá falando, mas... Mas só o que eu queria falar.
Assim, achei uma baita contratação da Cristiane, que acredito que qualquer time, né, aqui do Brasil gostaria de tê-la no clube. Ela já estava querendo sair do Santos, né, pelo que estavam falando há um tempo, teve alguns problemas lá. O Flamengo conseguiu conquistar ela, acredito, tanto pelo plano salarial quanto pelas suas colegas de jogo. Mas uma coisa que eu achei muito legal também foi uma das estratégias de marketing, né, do Flamengo, para quem não viu, é um vídeo da Cris com as atletas de base do Flamengo. E ela falando que para ela uma das coisas mais importantes, além de você estar num grande clube, é você passar o conhecimento. E faz total sentido, principalmente no futebol feminino, sabe? Você ter uma mulher muito mais experiente que você, podendo te instruir na hora do seu treino, para você fazer seu trabalho, vai te dar uma preparação, um suporte, uma autoconfiança absurda. Então, assim, se todas as jogadoras, né, de base pudessem ter alguma Cristiane, alguma Marta, alguma atleta referência para dar essas dicas, acho que isso ia ser uma coisa muito importante também. Muito bacana você pontuar isso mesmo. E a gente fala sobre isso, referências, o quanto é importante. A gente está falando aqui duas mulheres aqui nessa mesa, no torno do jogo, de gerações diferentes. Então, eu e o Edson, a gente sempre conversa sobre isso. Na minha época, quando eu comecei no rádio, eu não tinha uma referência feminina na Bahia. Eram homens, então eu me inspirava neles. Nos radialistas, nos locutores, eu queria ser igual a eles, porque eu não tinha essa mulher. Talvez se eu tivesse essa referência, né, enfim, seria outra. Você passou a ser referência. Exatamente. Isso é muito bacana. Já vai ser muito mais fácil para mim. Isso é muito bacana e a sua geração tem essa sorte de ter várias mulheres, né, que já viveram uma outra época, que tem uma outra visão também, e traz outras realidades que vocês... Eu sei que ainda a dificuldade ainda está aí. A gente não pode mascarar, dizer que está tudo lindo, tudo cor-de-rosa, não. Mas já melhorou muito, só de ter referência. E para o futebol também. Então, você pegar essas meninas agora que venceram a Copinha, eu achei também muito legal isso. As meninas que venceram a Copinha, olhando ali para Cristiane, né? Um mito, uma lenda viva. Tendo a possibilidade, já que é sub-20, tem a possibilidade de treinar junto, treinar né? juntos e olhar e falar assim, poxa, aquela mulher... Vamos lá, tá ganhando 50 pau no Flamengo, eu também quero, eu também posso. O que eu preciso fazer? Bom, ela é Cristiane, treinar muito, se reinventar na idade dela. É importante a gente falar isso, porque a gente tá falando em Cristiane, ela não é uma jogadora aposentada, porque ela é uma atleta. Né? Ela tá fisicamente, tá voando, fez uma competição muito... A gente tá falando, a gente comparando ela, a idade... E tem de citar também, Suleima e Laura, que existem funções dentro do campo. Então, a exigência que tem, que deve ter para a Cristiane é diferente de uma jogadora de meio campo, de uma lateral, com relação a... Ela é uma finalizadora, ela tem a sua capacidade, e eu imagino que o Maurício, o técnico do Flamengo, terá essa oportunidade de explorar bastante ela, a Glaucia, que são jogadoras mais justamente de colocar a bola para dentro, né? De explorar esse potencial que ela tem com as jogadoras mais jovens que tem no elenco do Flamengo. Então eu imagino que seja essa a ideia, não só a questão do marketing, não só o nome, não só repetir os erros que o masculino faz, né? Que é trazer jogador com nome, que realmente só o nome, né? O nome não joga sozinho, né? Mas no futebol feminino é possível, e principalmente pelo calendário ser menor, né? E também chegar a algo mais. O Flamengo investe bastante, tem muitos patrocinadores e, obviamente, tem de ser referência também no futebol feminino, com os nomes, com a Cristiane, com outras jogadoras, com as jovens da Copinha, mas que tenha desempenho nesse ano 2024. Isso mesmo. Bom, vamos finalizar aqui, mas antes eu queria falar um pouquinho aqui de seleção brasileira feminina, agora 2024, a expectativa de vocês, a She Believes chegando aí, Brasil pegando pedreiras aí pela frente, a expectativa agora, né, sob o comando do técnico Arthur Elias. Me corrijam, 3 vitórias e 2 derrotas do Arthur Elias. Venceu o Japão, perdeu outra pro Japão. Venceu o Canadá, perdeu pro Canadá. E Nicarágua, que eu não vou nem pontuar. Desculpa, 4, esquece. Tira Nicarágua, porque nós não vamos mais nos iludir. Depois da Copa do Mundo na estreia. Depois do Chile, não quero mais. Não vamos. Então, assim, todo respeito a Nicarágua, a gente sempre fala. Antes de a gente meter o pau em alguém, a gente fala com todo respeito. Mas a gente precisa
pensar, já passou do tempo, não estamos em período em teste. Hoje, a Confederação Brasileira de Futebol, a gente critica, mas a gente também tem que elogiar algumas questões, dar uma estrutura. É a obrigação, mas dar aquilo que a seleção antigamente não tinha. Então, tem estrutura, vai buscar as melhores jogadoras que estão acostumadas com futebol europeu, não tem nenhuma... que, na verdade, Sulema, deixa eu te interromper aqui, porque vem bem a calhar, assim, meu pensamento. Hoje nós não temos o Plano Nacional de Futebol Feminino dentro da CBF, não do Ministério do Esporte, mas da CBF. Nós não temos conceito, temos um treinador que tem o seu histórico relevante, tem talvez um suporte, talvez ele esteja prestigiado com aspas ou sem aspas, mesmo porque nós temos agora embates contra as principais equipes do mundo, 3 das principais equipes do mundo, do ranking e também do desempenho, mas não existe. Eu não vou dizer que o departamento de futebol feminino da CBF está acéfalo, mas é o que parece. Tecnicamente, você acha que a seleção do Arthur Elias diferenciou da Pia? Assim, diferença técnica potencial? Você acha? Ele manteve a boa base da seleção da Pia, obviamente com um conceito de jogo diferente, mas as atletas são praticamente as mesmas, né? Muito embora ele tenha feito muitos testes, tenha convocado a Brena e a Cristiane, que são há muito tempo pedidas na seleção, mas que demonstraram estar no nível Brasil, né? Vou te colocar numa situação bem difícil agora. Você convocaria a Cristiane para as Olimpíadas? Não. Você convocaria? Não. Se a Marta for, não. Tá. Foi o que a gente tava... cota. Etarismo não, Etarismo não, hein? Não, então, é porque a gente está falando de uma seleção, a gente está falando de uma seleção que está em formação. Exato. Né? Então, assim, ninguém tá aqui contestando a capacidade, a performance. Nenhuma das duas, que todo mundo concorda aqui que são jogadoras excelentes. Mas, como a gente pensa em relação à renovação, a gente quer desenvolver o futebol feminino, a seleção feminina, então é um pouquinho contraditório a gente falar assim, beleza, a gente quer renovação, mas, por favor, traz a Marta e a Cristiane, e aí, o quê? Pega a formiga de volta? Então, assim, são períodos diferentes, né? Eu acho que elas podem contribuir de outras maneiras. Por exemplo, eu levaria uma Cristiane, mas assim, de uma outra maneira mesmo, para estar ali, para incentivo para jogadoras, mas para Olimpíadas, não sei. Lembrando que o Flamengo, nessa temporada, efetivamente, desafio esportivo é o Campeonato Brasileiro. Se ela vai ou se ela é mencionada, e obviamente eu não sei de que forma são feitos os contatos com as atletas, se existe essa possibilidade de uma conversa da comissão técnica com a Cristiane, o foco já muda totalmente. Então, ela não vai jogar contra o Avaí Kinderman lá em Caçador ou lá em Floripa, né? Ela já não vai viajar, porque o foco é manter eu estou falando um chutômetro gigante, viu, Cristiane? Você tá nos vendo aí, a Ana, o pessoal aí do staff da Cristiane, o nosso Benito, que é empresário dela, mas o foco muda totalmente. Espero que eu esteja totalmente errado, que ela consiga desempenhar no clube e também, se o Arthur assim fizer, mas a minha opinião, como foi pedido pela Suleima, é de não levá-la para a convocação, mesmo porque se ela vai, ela tem de jogar. Ou meio tempo, ou segundo. Então é assim, se ela começa no banco, ela é sombra. Se ela começa no banco, ela é sombra. Se ela começa jogando, uma alteração que obrigatoriamente o Arthur vai ter que fazer durante os jogos. Tem que fazer uma adaptação para ela, que eu acho que foi o que aconteceu na Copa do Mundo com a Marta. Ficou todo mundo em cima do muro. A Marta tá no banco. Por que a Marta tá no banco? A Marta vai jogar, mas a Marta vai jogando, aí a equipe vai ter que jogar ali pra Marta. Então já muda tudo ali no trabalho. É muito... Não é fácil, assim, a gente... Mas esse que é um problema do futebol feminino também, no sentido de as pessoas não sabem, então elas têm essa mania de, tipo assim, eu conheço a Marta. Então eu vejo que a Marta tá no banco e fala, meu Deus, como que ela não está jogando, pelo amor de Deus. 20 de segundo tempo, e a Marta falou que queria jogar a Marta e jogado mais. Sabe, E às vezes isso, gente, você tem que entender que a Marta não vai ser uma jogadora que vai ficar os 90 minutos jogando. Então, querendo ou não, o da Cris, igual ele falou, eu faria isso. Eu esperaria um pouco, até porque não vai ter uma convocação essa semana, por exemplo, mas talvez espera compensar o campeonato. Se ela estiver comendo a bola,
tem que convocar, entendeu? Se ela tiver num super rendimento, num alto nível absurdo, que pode ser que ela consiga no Flamengo, daria pra convocar, mas teria que fazer esse rodízio, né? Tipo, se a Cris estiver jogando, você não vai colocar a Marta. Não tem tempo. Seleção feminina é aquela questão, não é igual ao clube que você tem, né? Aquele treinamento diário. São poucas datas FIFA e ali a oportunidade. E a oportunidade de você realmente desenvolver uma filosofia, de você montar uma equipe, de conhecer mais jogadoras mostrarem serviços. A Marta, a Cristiane, nós já conhecemos o futebol mas tem muitas jogadoras que precisam também de oportunidade. Antes de finalizar, Pichoxó, a gente precisa falar da Marta mesmo, porque foi imortalizada pela FIFA. Homenagem justa, coisa mais linda, eu me emocionei. E eu queria que vocês falassem aí antes da gente se despedir aqui do nosso podcast. Olha, eu fiquei bastante emocionada, que eu sou um pouco chorona, assim, então qualquer coisa me afeta, mas quando se trata de futebol feminino, acho que por a gente ter a questão da representatividade, sempre que a gente vê uma mulher conquistando coisas que eu já vi muitos homens conquistando, acho que pega num ponto um pouco mais específico da gente, né? Então, eu fiquei muito feliz, que eu não sei se vocês concordam ou não com o prêmio, né? Teve gente que fala que não, mas, enfim, vocês concordam ou não, ele existe. E, querendo ou não, eu acho que teria que ter essa homenagem, sabe? A gente não tem que esperar essas mulheres se aposentarem, enfim, acontecer alguma coisa, elas não estarem mais em atividades para homenagearem elas. Então, a Marta, né, que é a maior jogadora do Brasil, enfim. Do mundo. Exato. É do mundo. Ninguém nunca ganhou tanto. Até agora ninguém superou ela. Então, assim, era o mínimo ter uma homenagem feminina nesse sentido, principalmente brasileira, né? É um orgulho. E você, Edson? E em vida, né? Em vida. Um detalhe, eu acho que esse marco fica para a eternidade, porque ela está vivenciando. Eu não sei se ela consegue concorrer ao prêmio Marta, né? Ficou essa dúvida para mim. Já será que ela faz um golaço e ganha o prêmio Marta? Eu não duvido. Eu acho que não, né? Eu não duvido. Ela é o concurso, mas ela ganha uma medalha. Porque ela tem uma coleção de gols bonitos, né? E a gente não pode discordar que ela é craque e a gente já viu. E essa reverência é internacional, né, Sulema? Você que já teve em alguns países, você consegue vivenciar e mesmo tem contato com pessoas de outros países, né? E quando se fala de futebol feminino e fala de Brasil, assim como se fala de Pelé e de futebol masculino profissional, se fala de Pelé no masculino e se fala de Marta no futebol feminino. Isso é importantíssimo e também por essa longevidade, né? Há tanto tempo no alto nível e com essa relevância e aproveitando muito bem. Uma coisa que a minha mãe, por exemplo, fala ela fala inglês, ela toca sanfona, ela toca violão, ela fala sueco, ela dá entrevista em sueco. Então aproveitou muito bem, utilizou, aproveitou, outro dá uma impressão ruim. Se utilizou muito bem dessas experiências, dessa troca de experiência com outras culturas, e isso foi muito importante para ela, sem dúvida nenhuma. E o mais importante, ela não deixou de comer cuscuz com ovo no café da manhã. Nunca duvide da determinação de uma mulher que come cuscuz com ovo no café da manhã. Só mais um detalhe, Sulema, eu tinha prometido que ia falar aqui, só para dar uns números rapidamente. Por favor. O futebol brasileiro, o mercado da bola está ainda em curso, né? Nós temos aí, próximo dia 11 de fevereiro, o início da Supercopa, da primeira competição, e nesse momento nós temos já, só nas equipes da Série A1, 36 jogadoras estrangeiras. O Real Brasília é o recordista com 6 jogadoras entre 3 venezuelanas e 3 colombianas. São as jogadoras da equipe do Real Brasília. São 3 goleiras, 14 jogadoras de defesa, 12 meio-campistas e 8 atacantes. O país que mais tem atletas é a Colômbia, com 9 jogadoras. Da América do Sul, apenas a Bolívia não tem representantes nos times brasileiros da primeira divisão neste ano de 2024. E os países mais exóticos, digamos assim, ou mais fora da curva aqui, são o Canadá, com uma jogadora, as Filipinas e o Panamá, todas as jogadoras do Santos, nesses países fora do eixo aqui da América do Sul. Obrigado pela rápida inserção aqui. Nós que agradecemos, né, por tanta informação maravilhosa. Trazer um número desse é importante a gente falar sobre isso. Vamos fazer um programa destrinchando mais isso, que eu acho que é legal uma questão, levantar essa questão. Queria agradecer Edson de Lima,
pela presença. Uma honra, um prazer muito grande estar aqui ao seu lado, falando sobre essa modalidade que a gente tanto ama, né? Ama, defende. A gente sabe realmente as dificuldades ainda, principalmente de você ser mídia independente. A gente precisa falar sobre isso. Em várias escalas, as dificuldades. E não é mimimi. Mas a gente faz porque a gente ama a comunicação, a gente ama o futebol. Não sabemos se escolhemos o futebol ou o futebol nos escolhemos, mas graças a Deus nós estamos aqui e muito tempo na estrada, né? A Laura, que está chegando no Dona do Jogo, mais uma vez, seja bem-vinda, muito feliz em estar fazendo essa troca, né, com você aprendendo comigo e eu aprendendo muito também com você. É muito gratificante e ter uma garota, né, com tanta vontade, com tanta determinação. Lembra muito eu no início mesmo, assim, com sangue no olho, indo pra bola com fome. Com muito fôlego para enfrentar a caminhada, que é longa. Assim, já sabendo que não tem glamour mesmo, é por paixão. Então é muita honra para mim, né, aqui no Dono do Jogo, ter você do nosso lado. E que isso aqui seja o começo de muitas coisas boas que virão em 2024. Mas eu não posso finalizar o Dono do Jogo sem agradecer o nosso principal parceiro aqui, Pichoxó, Rádio 1365, que abriu esse espaço para o futebol feminino, que vem fazendo já um trabalho incrível, com uma estrutura, gente, uma estrutura maravilhosa, tecnologia, tudo de ponta aqui para a gente trazer a melhor informação para você. Então, eu queria agradecer porque... você sabe das nossas lutas, né? E vivencia também. E é muito bacana a gente unir força para poder crescer. Então, obrigada a vocês também que estão nos escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite no mundo inteiro, Dono do Jogo. E até a próxima.